Homem, preste atenção. Se você está seguindo o mantra do no contact, talvez esteja destruindo suas próprias chances de reconquistar alguém. Muitos acham que ignorar é sempre poder, mas a verdade é que há momentos específicos em que quebrar o silêncio não só faz sentido, como pode virar o jogo totalmente a seu favor. Não estou falando de ceder à saudade ou ao orgulho ferido. Estou falando de sinais claros que mostram que ela ainda pensa em você, que ela ainda sente algo por você, mesmo que finja o contrário. E se você não souber identificar esses sinais, vai continuar jogando seu tempo fora, esperando que o universo magicamente faça ela correr atrás. Eu vou te ensinar exatamente quando ignorar vale a pena e quando quebrar o no contact é a jogada mais inteligente que você pode fazer. Prepare-se para repensar tudo o que você achava que sabia sobre silêncio e poder. Se ela decide te procurar depois de um tempo, e não é apenas por tédio ou curiosidade, isso significa que algo dentro dela ainda não te esqueceu. Não estou falando de mensagens genéricas, tipo "Oi, tudo bem?", mas de sinais claros de interesse genuíno. Ela quer conversar, se abrir sobre sentimentos ou até brincar de forma provocativa com você. É nesse momento que quebrar o no contact não é fraqueza, é estratégia. Ignorar esses sinais seria como deixar dinheiro cair no chão e você passar direto. Por exemplo, imagine que você terminou com ela há algumas semanas. Você manteve distância, nada de contato. Então, um dia, você recebe uma mensagem que não é qualquer mensagem. Ela fala sobre algo pessoal, algo que normalmente só compartilharia com alguém próximo. Ela te pergunta sobre sua vida de forma real, quer saber detalhes do seu dia e até demonstra curiosidade sobre como você está lidando com o término. Isso não é coincidência. É um sinal direto de que ela ainda pensa em você e que seu silêncio mexeu com ela de alguma forma. Muitos homens confundem esse tipo de aproximação com só amizade ou curiosidade passageira, mas se você prestar atenção ao tom, à frequência, ao contexto, vai perceber que é diferente. É vulnerabilidade. Ela está testando os limites, querendo ver se você ainda se importa, se você ainda está presente emocionalmente. E quebrar o no contact nesse momento significa que você entra na conversa com vantagem. Não como alguém desesperado, mas como alguém que entende o jogo e sabe o momento certo de agir. O erro que a maioria dos homens comete é esperar que ela dê o próximo passo. Esperar que ela venha até você com toda a iniciativa e se declare. Isso raramente acontece. Mulheres que ainda sentem algo, mas estão magoadas ou com medo, não vão se expor completamente sem um sinal claro de reciprocidade. Se você mantém seu no contact nesse momento, ela vai interpretar como desinteresse. E quando a oportunidade passa, muitas vezes não volta. Então, como agir? Primeiro, não surte. Não responda de forma exagerada ou carente. Isso afasta mais do que aproxima. Segundo, reconheça o sinal. Entenda que não é hora de testar limites, mas de conectar de forma inteligente. Responda com interesse, mas controle emocional. Faça perguntas que mostrem que você se importa e que está presente, mas sem se submeter. É uma linha tênue. Ser acessível sem perder poder. Por exemplo, se ela disser algo como "Ontem lembrei daquele dia que rimos juntos no parque", você não responde só com "Ah, legal". Você responde de forma leve, mas que demonstre conexão. "Haha, lembro sim. Foi realmente divertido. Sabe que pensei nisso outro dia também?" Viu? Não é sobre implorar. É sobre mostrar presença de forma estratégica. Outro ponto importante. Se ela procura você e você sente que a iniciativa é contínua, é hora de refletir sobre suas próprias intenções. Você ainda quer reconquistar? Você ainda sente algo? Não é hora de brincar de jogo. É hora de entender que ela está dando uma abertura rara e você deve reconhecer isso com inteligência emocional. O no contact serve para te dar vantagem, mas quando ela quebra o silêncio de forma genuína,
é sinal de que a dinâmica mudou. Você agora tem a chance de conduzir a situação com sabedoria e não como alguém que está perdido no término. No fundo, quebrar o no contact quando ela te procura de verdade é sobre timing. É sobre reconhecer que ignorar certos sinais pode custar caro. Se você joga o jogo certo, não está perdendo nada, está apenas retribuindo o interesse de forma estratégica. O problema é que a maioria dos homens não consegue ler esses sinais ou fica orgulhoso demais para agir. E quando percebem, a mulher já seguiu em frente ou começou a se afastar novamente. Resumindo, se ela te procura de maneira autêntica, com interesse real e demonstra vulnerabilidade ou curiosidade, quebrar o no contact é não só permitido, como necessário. Ignorar esses sinais não é força, é cegueira emocional. Você deve enxergar, reconhecer e responder de forma estratégica, sem perder poder, sem parecer desesperado. O segredo está em balancear presença e controle, interesse e mistério. Fazer isso corretamente transforma um simples contato em uma oportunidade real de reconexão. Um sinal que muitos homens ignoram é o ciúmes disfarçado ou o interesse indireto. Mulheres não gostam de se expor totalmente, então, muitas vezes, elas enviam sinais sutis que indicam que ainda se importam. Pode ser um comentário sobre você em redes sociais, perguntar sobre outras mulheres de forma curiosa, ou até mencionar algo que ela sabe que vai te provocar emocionalmente. Se você perceber isso, quebrar o no contact pode ser a jogada mais inteligente que você faz. Ignorar totalmente, nesse caso, é perder uma oportunidade que raramente aparece duas vezes. Por exemplo, imagine que vocês não se falam há um mês. De repente, ela curte uma foto sua antiga, ou comenta algo em tom provocativo. Nossa, você sempre arrumado assim, hein? Não é só elogio, é teste. É uma forma de medir seu interesse sem se colocar completamente vulnerável. Muitos homens se assustam, interpretam como provocação ou tentam ignorar por orgulho. Mas se você entende o jogo, percebe que é uma abertura para quebrar o silêncio com inteligência. Nesse momento, a forma como você responde faz toda a diferença. Você não precisa correr para responder na mesma hora ou exagerar na empolgação. Uma resposta simples, confiante e direta já é suficiente. Hahaha, ainda mantenho o padrão. E você, continuando impecável como sempre? Viu? Você está mostrando que percebeu o sinal, mas sem perder controle, sem parecer desesperado. O problema é que muitos homens confundem ciúmes ou interesse indireto com manipulação ou brincadeira inocente. E isso acontece porque eles não conseguem ler entre linhas. Quando ela envia sinais desse tipo, na verdade está dizendo: eu ainda sinto algo, mas quero ver se você também sente. Ignorar isso é fechar a porta para uma possível reconexão. Outro exemplo. Ela te manda mensagens comentando sobre outras pessoas de forma curiosa, tipo: fulano está viajando com alguém interessante, hein? Nesse momento, ela quer ver sua reação, medir seu envolvimento emocional. Se você responde com segurança, mostrando que ainda está interessado de forma sutil, você não só demonstra poder, como também reforça que ainda é relevante para ela. O ponto crucial aqui é: não responda com raiva, ciúmes ou exagero. Isso afasta. Responder com equilíbrio, leve provocação e conexão emocional mostra que você entendeu o jogo. Ela está testando sua capacidade de lidar com sinais indiretos sem perder o controle. Muitos homens reclamam depois. Ela parecia interessada, mas me ignorou. Na verdade, o erro não está nela. Está em não ter entendido os sinais. Quebrar o no contact quando ela demonstra ciúmes ou interesse indireto é sobre leitura de sinais, timing e estratégia. Não é fraqueza, é inteligência emocional. Outro ponto importante. Perceba se o interesse é genuíno ou só provocativo. Genuíno é quando ela faz perguntas sobre sua vida,
tenta puxar conversas e demonstra que ainda quer você presente de forma emocional. Provocativo é apenas testar limites sem interesse real. O segredo é identificar o que é real e responder de acordo. Se você age de forma correta, com segurança e sutileza, consegue transformar sinais indiretos em uma abertura real para a reaproximação. Isso cria curiosidade, desperta interesse e ainda mantém o controle do jogo do seu lado. Em resumo, quando ela demonstra ciúmes ou interesse indireto, o no contact não é absoluto. É hora de interpretar os sinais, entender o que ela realmente quer e responder de forma estratégica. Muitos homens falham aqui porque confundem teste com provocação ou se deixam levar pelo orgulho. Mas se você agir com inteligência, paciência e sutileza, consegue virar o jogo a seu favor. Mulher que ainda sente algo não age sempre da mesma forma. Uma hora ela ignora, na outra demonstra interesse. Esse tipo de mudança súbita de comportamento é um sinal claro de que algo está acontecendo emocionalmente. Talvez ela esteja confusa, talvez esteja testando seus limites ou simplesmente percebendo que sente sua falta. Homens ignoram esse tipo de mudança e continuam no contact, como se nada tivesse acontecido. Mas se você prestar atenção, vai perceber que isso não é coincidência. Imagine que ela sempre foi fria, distante, até que de repente envia mensagens, reage às suas postagens ou até comenta algo que demonstra curiosidade sobre você. Isso mexe com qualquer homem. O problema é que muitos homens interpretam essas mudanças como indecisão ou joguinho. Mas não é. É um reflexo do que ela sente, mesmo que ainda não saiba lidar com isso. O ponto é que mulheres têm formas sutis de mostrar interesse sem se expor completamente. Mudanças repentinas no comportamento são pistas que indicam que o interesse ainda existe, mesmo que ela não diga diretamente. E se você não perceber isso, perde a chance de criar conexão novamente. Muitos homens deixam passar essas oportunidades porque estão presos ao orgulho ou ao medo de parecer desesperado. Quando ela muda de comportamento, observe o padrão. Se ela se aproxima quando você mantém distância, isso é poder dela tentando testar seu nível de interesse e compromisso. Homens costumam reagir mal a essas mudanças porque não entendem o jogo. Eles acham que precisam agir imediatamente, enviar várias mensagens ou se justificar por não ter contatado antes. Isso afasta. A melhor atitude é calma, observação e resposta estratégica. Além disso, mudanças repentinas de comportamento geralmente indicam vulnerabilidade. Ela está quebrando suas próprias barreiras emocionais para te sondar, entender se ainda há espaço para você na vida dela. E isso não acontece com qualquer homem. Ela escolhe aqueles que ainda são relevantes emocionalmente. Se você reconhece isso, entende que quebrar o no contact nesse momento não é sinal de fraqueza. É simplesmente agir de acordo com a dinâmica real da situação. Outro ponto importante: mudanças não são lineares. Um dia ela se aproxima, no outro se afasta. Isso é natural. Não interprete cada recuo como desinteresse absoluto. Mulheres precisam sentir que ainda têm controle sobre suas emoções e decisões. Se você mantém postura equilibrada, não se deixa levar pelo ego, você permanece relevante sem parecer desesperado. Muitos homens se desesperam com essas mudanças e tentam ganhar de volta o interesse dela, enviando mensagens excessivas ou demonstrando ciúmes. Isso destrói qualquer oportunidade real de reconexão. O truque é manter controle emocional, reconhecer os sinais e responder de forma que desperte curiosidade e interesse, sem se submeter. Quando ela muda de comportamento, observe os padrões. Pequenas demonstrações de interesse, brincadeiras sutis, comentários indiretos, sinais de ciúmes. Tudo isso indica que o interesse ainda existe, mesmo que ela tente se proteger emocionalmente. Se você ignora,
deixa passar a chance de reconstruir conexão emocional. Se você age de forma inteligente, pode transformar essas mudanças em oportunidades de aproximação real, mantendo poder e controle no processo. No fim, quebrar o no contact quando ela muda de comportamento não é uma falha. É entender o jogo emocional que está acontecendo. É perceber que ela ainda sente algo, mas precisa de espaço para processar. E que você, se agir com inteligência, pode entrar nesse espaço de forma estratégica, mantendo relevância e poder. A maioria dos homens não consegue enxergar isso e por isso continuam perdendo oportunidades que estavam na frente deles o tempo todo. Reconhecer essas mudanças e agir com cautela, mas presença, é o que separa homens que conseguem reconquistar de homens que permanecem no mesmo ciclo de silêncio e frustração. É sobre entender que comportamento humano é complexo, mas previsível quando você aprende a ler sinais. Mulheres não dizem tudo de forma direta. Elas testam, sondam, provocam. E se você entende isso, consegue transformar momentos de dúvida e mudança em vantagem estratégica. Se ela faz esforço genuíno para manter contato com você, mesmo que pequeno, isso não é algo para ser ignorado. Muitos homens acham que manter o no contact é sempre sinal de força, mas quando ela se esforça, isso mostra que você ainda é importante na vida dela. E aqui está a verdade que a maioria dos homens não consegue enxergar. Se você não valorizar isso, está desperdiçando energia, tempo e oportunidades. Homens precisam acordar para a realidade. Não é sempre sobre quem ignora mais ou quem finge desinteresse melhor. Mulheres percebem quando você está atento, quando entende os sinais e quando age com inteligência emocional. Quando ela envia mensagens, reage aos seus conteúdos ou simplesmente tenta puxar conversa, isso não é brincadeira. Ela está testando se você ainda tem interesse, se você ainda se importa. E se você não responder de forma estratégica, está entregando sua relevância de bandeja. O problema é que muitos homens ainda estão presos a conceitos ultrapassados de masculinidade. Acham que demonstrar interesse é fraqueza ou que ceder ao contato é perder o controle. Isso é um erro enorme. Demonstrar inteligência emocional e reciprocidade estratégica não diminui seu valor. Pelo contrário, mostra que você sabe o que está acontecendo e que entende a dinâmica entre vocês. Imagine que ela manda uma mensagem perguntando algo simples, como "Você vai naquela festa na sexta?" Ou "Lembrei de você hoje." Isso pode parecer trivial, mas se você presta atenção, percebe que ela está dando abertura. A maioria dos homens ignora ou responde de forma desinteressada. Resultado? Ela se sente rejeitada e começa a se afastar novamente. O que você precisa entender é que esforço não significa obsessão. Se ela demonstra cuidado, interesse ou curiosidade sobre você, isso é sinal de que ainda existe uma conexão emocional. E ignorar isso porque você acha que deve manter firme é o maior erro que você pode cometer. Homens que acordam para esses sinais se destacam. Eles não ficam presos ao orgulho, mas usam a situação a favor deles, mantendo relevância sem parecer desesperados. Outro ponto importante: o esforço dela não precisa ser grandioso. Pequenos gestos contam muito. Uma mensagem inesperada, uma reação sutil em redes sociais, até uma brincadeira que só vocês dois entendem. Esses sinais mostram que ela ainda pensa em você e que seu silêncio a afetou de alguma forma. Se você reconhecer isso e responder de forma estratégica, mantém conexão e ainda reforça seu valor. Agora, vamos ser sinceros. Muitos homens estão cegos para esses sinais porque confundem consistência absoluta com interesse genuíno. Mulheres não funcionam assim. Elas testam, recuam e avançam dependendo do comportamento do homem. Se você não acordar para essa realidade, vai continuar perdendo oportunidades que poderiam ser suas. O jogo não é sobre ignorar sempre, é sobre entender quando o momento certo de agir aparece. O erro que vejo constantemente é homens esperando que tudo seja linear.
Acham que se mantiverem o no contact eternamente, ela vai implorar. Não vai. Mulheres valorizam homens que entendem os sinais e que sabem responder de forma equilibrada. Demonstrar interesse no momento certo, com postura, é o que cria atração real. Ignorar esforço genuíno dela só porque você acha que deve manter orgulho é infantil e contraproducente. Então, se ela faz esforço para manter contato, acorde. Acorde para perceber que há abertura, que há interesse e que você pode usar isso a seu favor. Quebrar o no contact, nesse contexto, não é fraqueza. É estratégia, inteligência emocional e saber jogar o jogo certo no momento certo. Em resumo, homens precisam parar de romantizar orgulho e silêncio absoluto. Quando uma mulher faz esforço para manter contato, ela está mostrando vulnerabilidade e interesse. Ignorar isso é perder oportunidades. Acorde, perceba os sinais, responda de forma estratégica e transforme esses gestos em reconexão real. Se você continuar cego para isso, vai ficar na mesma, perdido, reclamando da vida amorosa enquanto oportunidades passam diante dos seus olhos. Um dos sinais mais claros de que quebrar o no contact faz sentido é quando ela demonstra arrependimento pelo que aconteceu entre vocês. Não estou falando de desculpas superficiais ou mensagens genéricas, mas de atitudes e palavras que mostram que ela percebeu que perdeu algo importante ou que errou de forma significativa. Esse tipo de comportamento indica que ainda existe ligação emocional, e ignorar isso seria um erro gigantesco. Muitos homens confundem arrependimento com manipulação. Eles pensam, ela está só tentando me enganar ou me puxar de volta. E sim, isso pode acontecer, mas a diferença está na sinceridade do sentimento dela. Quando o arrependimento é genuíno, você sente na forma como ela se expressa, na frequência e na intensidade das mensagens, no cuidado em escolher palavras. É um sinal claro de que ela ainda valoriza você e que quer reparar algo que machucou ou perdeu. O problema é que homens costumam esperar que mulheres apenas aceitem a distância e desapareçam. Eles acreditam que, se ignorarem, tudo se resolve sozinho. A realidade é diferente. Se você continua no contact sem perceber sinais de arrependimento, ela pode se afastar novamente, perdendo a oportunidade de reconstruir a conexão. Quando ela demonstra remorso, é hora de agir com inteligência. Você não precisa ceder imediatamente, nem demonstrar desespero. Responder com equilíbrio, clareza e controle emocional é essencial. Mostre que você percebeu o arrependimento dela, que entende o que aconteceu, mas que não vai simplesmente aceitar qualquer atitude sem critério. Isso cria respeito, aumenta o valor percebido e reforça sua posição no relacionamento. Outro ponto importante é a consistência. Arrependimento verdadeiro vem acompanhado de ações, não apenas palavras. Se ela se esforça para melhorar a comunicação, respeitar limites ou mostrar cuidado, é um sinal de que está tentando realmente se reconectar. Ignorar isso seria perder uma chance de ouro de reconstruir algo significativo. Muitos homens reclamam depois. Ela disse que se arrependeu, mas não voltou a me procurar. Na verdade, o problema está na resposta do homem. Ele não soube interpretar o arrependimento, nem agir de forma estratégica. A chave está em equilibrar interesse e mistério. Reconhecer o sentimento dela sem se tornar vulnerável demais, mantendo controle emocional e presença. Se ela demonstra arrependimento, você precisa avaliar. Isso realmente indica que ela quer você de volta ou é apenas uma forma de aliviar culpa? Se for verdadeiro, quebrar o no contact é o passo certo. Ignorar seria perder oportunidades que muitas vezes não voltam. Homens precisam acordar. Orgulho excessivo e jogos de silêncio não substituem inteligência emocional. Reconhecer sinais de arrependimento, saber agir na hora certa e manter equilíbrio é o que diferencia homens que conseguem reconquistar,
de homens que continuam no ciclo de frustração. Em resumo, arrependimento e remorso genuínos são sinais claros de que quebrar o no contact é necessário e estratégico. Ignorar esses sinais é cego, infantil e contraproducente. Saber ler, interpretar e agir de forma estratégica transforma uma oportunidade única em reconexão real, sem perder poder, sem parecer desesperado e mantendo o controle da situação. A verdade que ninguém quer te dizer é esta: ficar preso ao no contact sem entender os sinais dela é a forma mais rápida de destruir qualquer chance de reconexão. Muitos homens se iludem pensando que silêncio absoluto é poder, mas a realidade é que ignorar momentos claros de interesse, arrependimento ou curiosidade dela só mostra cegueira emocional. Mulheres percebem quando você entende o jogo e quando age de forma estratégica, e valorizam isso muito mais do que orgulho infantil. Se você já passou por isso, comente sua experiência aqui. Eu quero ler cada história e, quem sabe, entrar em contato para dar insights que podem mudar o rumo da situação. E não se esqueça, curta, compartilhe e, mais importante, inscreva-se no canal. Isso não pode ser mais enfatizado. A conexão que criamos aqui é real e eu estou aqui para te guiar através de cada sinal, cada teste e cada oportunidade que aparece. No próximo vídeo, vou revelar sinais que você provavelmente está ignorando agora, que podem indicar que ela quer você de volta, mas você está prestes a perder se não agir. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você vê relacionamentos e no contact.